Bom dia, meu nome é Felipe Miranda e eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim a santa palavra de Deus: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A Bíblia deixa bem claro que entre os homens existem aqueles a quem Deus considera os seus filhos e aqueles que são chamados filhos do diabo. Naturalmente não somos filhos de Deus, somos apenas criaturas de Deus. A filiação ao Senhor se dá por meio de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma filiação espiritual, não é uma coisa de nascimento. E aqui João nos esclarece aquilo que vai diferenciar um filho de Deus e um filho do diabo. Quais as características do filho de Deus e dos filhos do diabo? Os filhos do diabo são aqueles que têm prazer no pecado, são aqueles que se deliciam no pecado, onde todo o seu prazer e gozo se encontra no pecado. Então, a grande característica dos filhos do diabo é o seu gozo, alegria no pecado. Ele vive praticando, ele vive aperfeiçoando o pecado na sua vida. Essa é a sua grande característica. Entretanto, os filhos de Deus não são assim. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos de Deus, e como eu já falei, diz respeito a um nascimento espiritual. João capítulo 3, quando Jesus fala a Nicodemos, ele fala que Nicodemos precisa nascer de novo. No verso 9 aqui de 1 João 3, diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, aquele que foi feito por meio de Jesus Cristo em uma nova criatura, esse não pode viver no aperfeiçoamento do pecado. O pecado não será mais a grande característica de sua vida, não será o grande gozo da sua vida. Pelo contrário, o gozo e a alegria de sua vida é fazer a vontade de Deus. Há nele algo diferente, há algo nele que não há em todos os homens. Há uma divina semente, há algo implantado de Deus na vida dele. E o faz caminhar de uma forma diferente, onde o seu gozo e alegria está em Deus e não mais no pecado. Então ele termina aqui o parágrafo no verso 10 dizendo: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus abençoe a todos. Medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus. E se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, conheça-o pelas Escrituras e clame a Ele para que Ele o alcance com sua graça. Deus os abençoe.